Amados irmãos em Cristo Jesus e a todos que escutam esta pregação. Isso é amor. Essa é a palavra verdadeira do Cristo Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristo Jesus, o Filho de Deus, veio em carne para nos salvar. Ele é o Salvador. Além de toda a compreensão humana, além de tudo que a ciência humana tenta provar, está o Cristo, nosso Salvador. Todo aquele que se aproxima do Filho de Deus recebe comprovação de que Ele existe, de que Ele é de fato o Salvador, de que Ele é de fato o Filho de Deus, o Verbo de Deus e, portanto, o Verbo de toda a criação. Ele veio por amor de nós. Ele veio buscar os filhos do Criador, aqueles que não querem permanecer na limitação da carne, no refucilar como porcos. Porque nós na carne, nós achamos tudo bonito, insistimos em nossa teimosia, como eu insisti a vida inteira, mas o Senhor nos convida a nascermos da água e do Espírito, para quando um dia, amados irmãos, nós que já aceitamos a Cristo, tende certeza, vocês podem ter certeza, vocês já nasceram da água do Espírito. Vocês que estão persistentes, firmes nos pés do nosso Salvador, não busquem mistérios que não existem. O nosso único mistério, amados irmãos, é a alegria de estar em Cristo Jesus. O nosso único mistério é o Filho de Deus. Eu vos dou testemunho disso, porque um anjo da parte do Senhor Jesus desceu e veio falar comigo 2 anos atrás. No ano de 2020, se não erro, no máximo 3 anos atrás. Por que eu digo isso? Porque foi muito forte e eu repito esse testemunho curtinho, mas não é um pequeno testemunho. É um grande testemunho, irmãos, amigos. Quem ainda não crê, quem ainda está em dúvida, basta se aproximar deste Deus e este Deus enviará sinais. E este Deus enviará mensagens, visões, sonhos. E este Deus fará coisas paranormais que ninguém verá, somente tu. E se tu tentares provar para outra pessoa, não acreditarão. E este Deus poderá e faz com alguns. Ele pode enviar anjos. Nos tempos de hoje, amados irmãos, o Senhor Deus enviou um anjo para me corrigir, porque os meus pensamentos estavam voltados para o mundo. E aí se comete o pecado de adoração para o mundo. A adoração é só para o nosso Deus. Por quê? Porque nós nos distanciamos tanto assim do nosso Deus, mas tanto assim, que hoje, se a gente olha um filme bíblico, que, dito e certo, eles alteram até os filmes bíblicos, mas se a gente olha aquelas cenas bíblicas, ou se nós tentamos imaginar como eram as casas de barro, como era a vida rudimentar, nós temos um sentimento de coisa primata, de coisa ultrapassada, de coisa que jamais deveria existir. Aquelas casas fedidas, aquelas pessoas. Mesmo os filmes não conseguem retratar como de fato era. Mas ali está a mensagem do nosso Deus que nos ensina, é isso mesmo. Sem Ele nós somos aquilo. Nós somos como Moisés perdido no deserto. Sem Deus, nós somos pó. E olha que Moisés não estava sem Deus. E acabou perdido no deserto. Diz a palavra para que ele, assim como nós, hoje aparentemente perdidos,
recebamos lá em cima a glória eterna, que é Cristo, que nós já recebemos. Cristo é a glória do unigênito do Pai. Ele é o verbo de toda a criação. Ele é perfeito, ele é um com o Pai. Ele é o amor, porque o amor é construção. Quem ama não destrói, sob hipótese alguma. Quem ama não usa de pretexto para matar, para destruir, para roubar, sob hipótese alguma. Antes prefere morrer em amor ao próximo. E essa mensagem espiritual não são palavras ao vento, não. Feliz daquele que faz a comprovação, simplesmente como em Jeremias 33:3. Clamas a mim, diz, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando uma criatura clama para o seu Deus, pede insistentemente, de confiança, de coração, pede lá do fundo da alma, não zombando, não como quem vai fazer uma experiência boba uma vez ou duas. Mas quando uma alma se aproxima, ela não precisa mais do que 30 segundos por dia. E sabe-se lá a vontade do Senhor Deus, quantos dias ou meses, mas esta alma receberá a comprovação de que este Deus existe e não está de braços cruzados. Apenas que o plano deste Senhor, o Senhor dos Senhores, é um plano imenso. E é aí que nós entramos no versículo principal desta pregação, que se chama amor. O texto está em João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu volto a lembrar, quem não tem o Espírito Santo, quem estava na adoração desse mundo, e a Bíblia diz que todos estavam em pecado, por quê? Porque todos estavam voltados para o mundo, todos só conheciam o mundo, foram doutrinados, ensinados pelo mundo, todos estavam conectados neste mundo. Quando a Bíblia diz que o mundo é pecaminoso, a palavra do nosso Deus não está condenando as pessoas. Não, nem o que elas fazem. A palavra do nosso Deus está condenando as pessoas que fazem o que fazem longe de Deus. Até o mais belo gesto, até a vovozinha do quinto andar, se fizer as suas coisas, se regar as suas plantinhas na sua aparente inocência e negar a Cristo até o fim, ela está longe de Deus. Até essa vovozinha é passível de ser condenada. Porque o mundo não enxerga o pecado. O mundo vê ali uma vovozinha. E até o pior dos piores, o maior criminoso, se ele se voltar para o nosso Deus, ele recebe o perdão que muitas vovozinhas não receberam. Eu já vi uma vovozinha negar a Cristo até o último dia da vida dela, veementemente. Irmãos, nós que estamos em Cristo testemunhamos das coisas que vivemos. Um anjo do Senhor Deus desceu numa grande cidade, ficou acima da cabeça das pessoas por quase 1 minuto. Eu havia percebido aquele anjo em espírito e depois ele apareceu para mim em carne. Ficou mais ou menos 1 minuto. E a mensagem dele para mim era de que eu não iria subir para o reino dos céus se eu continuasse com os meus pensamentos pecaminosos. E a palavra nos diz para falarmos a verdade e para amarmos uns aos outros. É o segundo maior mandamento, é por amor de vocês que eu transmito essa mensagem. Para que não cometam o mesmo erro que eu naquele dia estava cometendo. O erro de adoração para o mundo. Mas o mundo tem coisas boas,
Tem muitas coisas boas, só que é temporário. Nós estamos num barco com Cristo e muitos cristãos estão com a âncora lá embaixo. Como é que o barco vai navegar se a âncora está presa no mundo? Isso é adoração para o mundo, é ficar olhando, preso nisso tudo, quando o nosso tempo agora é de adoração para Deus. Todo aquele que aceitou a Cristo agora é adorador do Senhor Deus. E nós sabemos que nós vemos tudo em enigma, tudo através de um espelho. Nós sabemos que não vemos completamente, mas nós sabemos que esse Deus nos chamou. Eu que fui visitado por um anjo, irmãos, eu não posso mudar uma vírgula da palavra. A Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor Deus. Eu não posso dizer, agora sei tudo. Não, eu continuo dizendo exatamente como está na palavra. Nós vemos em parte. É como se a gente estivesse olhando por um espelho que reflete a glória do Senhor. É tudo enigma para nós, mas nós já estamos vendo através deste espelho que é Jesus. Através desta glória que é Jesus. Jesus é a glória do unigênito do Pai. E assim é a vontade do Pai, que Ele nos mostre as coisas em enigma. O próprio Cristo falou em parábolas. Pois se a palavra diz que o primeiro e mais simples convite é de tão somente se humilhar, tão somente vir e pedir, todo aquele que pede recebe. Eu recebi tantas revelações. Desde os 4 anos de idade, o Senhor Deus, no meu caso, é um caso diferente. O Senhor Deus, mesmo antes de eu aceitar a Cristo, Ele me mostrou que várias vezes na minha vida Ele esteve presente. Desde os 4 anos de idade, irmãos, eu vendo coisas paranormais, presença de demônios, visões, arrebatamento, projeção astral, portais, poderes que muitos não têm. E tudo isso para mim era uma coisa que eu não falava para ninguém. Tudo isso foram coisas que eu usava porque me foram colocadas. Pirâmides, energias, tudo isso eu fazia e numa semana eu tinha resultados. Mas isso é o maligno, irmãos. É o maligno colocando as coisas, oferecendo para tu cair, para tu nunca achar o caminho de Deus. Até o dia que eu aceitei o Senhor Jesus. Então, se passaram alguns anos, mas eu ainda estava no pecado da obsessão, da adoração pelo mundo. Por quê? Porque veio um demônio para mim aos 4 anos de idade. Então eu arrepiei, eu despertei, eu queria saber o que é, comecei a pesquisar, estudar. Eu fiz 11 cursos superiores, terminei 4, mas por fora eu estudei muito mais. Não cheguei a lugar nenhum, foi tudo laço. Fiz 4 concursos públicos. Não passei por impedimento espiritual. Quando então, já em Cristo, os demônios se afastaram, mas eles continuam agindo na humanidade, vocês sabem. E alguns anos depois eu ainda estava com adoração para o mundo. Por quê? Porque eu passei a vida estudando, irmãos. Joguei a vida fora troquei toda a vida, ter uma esposa, comprar uma casa, ter um negócio, troquei tudo isso por ficar lendo, e se não lendo, mais observando ainda. Porque muitos leem e não recebem. Esse é o grande erro também. Na Bíblia nós temos que ler e receber, pensar no que lemos. Um único versículo pode te dar revelações. Se tu parares para pensar na palavra, o Espírito Santo te acompanha. Um único versículo te dá revelações que tu sequer pode imaginar. Quanta coisa vem dali. Eu li agora João 3, versículo 16. Que versículo poderoso, que texto curtinho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele
todo aquele, sem exceção, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um único versículo. Se tu fores cristão, te para aí para pensar num único versículo, escolhe um. Faça isso todos os dias. Se tu não crês, pega um único versículo como este, começa a meditar nele e o Senhor Deus vai te observar. Ele vai te dar comprovações de que o Filho dele existe. Porque o ímpio, aquele que não crê, não faz essa experiência. O ímpio deveria, em vez de ficar zombando, deveria pensar. Ele deveria dizer assim, sozinho. Ele deveria pensar, não precisaria nem abrir a boca para passar vergonha, porque nós cristãos passamos vergonha. E nós amamos carregar a vergonha da cruz, porque não é vergonha nenhuma, é vergonha para aqueles que não creem. Misericórdia. Se o ímpio parasse e pensasse, porque Deus amou o mundo, pronto, ele já ia começar a reclamar. Quer dizer que aqui diz que nessa palavra que Deus é inimigo do mundo? Que quem ama o mundo não ama Deus? E agora está dizendo que Deus amou o mundo? Estão vendo, irmãos? Se um ímpio parasse para pensar, ele ia começar a desenvolver. Ele ia começar a ficar sem saída. Mas ele prefere ficar sem saída, atacando o cristão. Incomoda tanto que tem ímpio que desenvolve canais no YouTube para atacar a Bíblia. Se ele acredita que não tem vida depois da morte, por que ele dedica a única vida que ele tem para atacar os cristãos? Se ele ficasse tão somente no seu canto, na sua honestidade, em poucos dias o Espírito Santo poderia ter tocado seu coração. Ele poderia começar, ora, Deus amou o mundo, mas o que é isso? Esse mesmo Deus diz que é inimigo do mundo, que quem ama o mundo não ama ele. Já começou aí, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que é isso, Filho unigênito? Aí alguns já iam dizer assim, Deus é uma bola de luz, é uma energia, não está nem aí. Opa, eu vi gente falando assim. Aí eu dizia, mas tu acabaste de dizer que Deus é alguma coisa. Então tu acreditas que Deus existe, olha só. Aí o pensamento dele já esbarrou na existência do Senhor Deus. Essa criatura já não está 180 graus, já não está de costas para o Senhor Deus. Já se virou um pouquinho. Já teve um pingo de humildade na alma. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A criatura diz, que filho? Que Deus é uma força, é uma bola, não está nem aí. Então ela já admitiu que Deus existe. Outros não vão admitir, vão seguir a frase, se pelo menos seguissem o raciocínio, uma frase tão pequena, para que todo aquele que crê não pereça. Ah, que absurdo esse Deus. Imagina se aquele meu amigo lá matou 10 mil, eu conheço ele, veio da guerra. E o outro que está lá no porão, que estuprou uma mulher atrás da outra, e matou, esquartejou. Imagina se esse Deus vai perdoar. E eu que fiz isso, esse Deus não existe, vou continuar roubando, matando. Os cristãos não sabem o que é bom, a vida é uma só, vamos curtir. Mas ele esbarrou nas comparações, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele esbarrou nas comparações, ele viu que tem graus, ele viu que as coisas existem, ele refletiu. Outros não vão refletir nem aí. Mas se fossem até o final da frase, se fossem, vírgula, diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, vírgula, mas tenha a vida eterna. Ah, pronto, que absurdo, eu sou feito de célula. Aí pega aí uma faca e faz um furinho na tua pele para tu ver se tu não é tu. Quando a dor é nos outros, sou feito de célula, sou uma energia que vai se desmanchar maravilhosamente. Eu dou testemunho, irmãos, porque vocês já sabem,
E o meu testemunho é para que vocês se alegrem. Um anjo da parte do nosso Deus desceu. Nós não desejamos, nem Cristo quer isso para ninguém. Mas é assim, conforme a Bíblia Sagrada diz. Não tem estrelinha no mar, não. Nem no mar, nem no universo. Não tem meu corpo energia. Vai descansar. Eu vou virar pó, vou ser levado ao vento. Bonita aquela cena, né? É lindo. Quem tem dinheiro, um barco, aí leva o pó do falecido e joga no mar, né? Às vezes em um vento, assim. Até cristão pode fazer isso. Mas não tem isso, não. Não vou virar pó. Não haverá descanso. Não haverá. Simplesmente porque o Senhor Deus, existindo, Ele é perfeito. E o que Ele fez é perfeito. E o que Ele fez é conforme eu falei no início desse áudio, é amor. E o amor, ele não mata, ele não destrói. A própria essência do Criador sendo amor é construção. A própria essência. Por que a Bíblia diz que o Senhor Deus é amor? Porque Ele constrói, Ele é o Criador. E nós somos a obra maior dele, somos filhos. O Criador nos fez almas perfeitas. E sendo perfeitas, nós temos que ser conforme a vontade do Senhor Deus. Mas a nossa alegria é Cristo, por quê? Porque o Senhor Deus não colocou esse peso nas nossas costas. Nós jamais poderíamos ser perfeitos ou bons por nós mesmos. Sim, nós podemos dizer isso com tranquilidade. Ora, não fui eu, foi o meu Pai que me fez. Ele que me faça perfeito, porque Ele já diz isso e Ele está me fazendo perfeito. Mas nós não dizemos assim com arrogância, não é, irmãos? Mas nós reconhecemos que perfeito é o Filho unigênito de Cristo, o primogênito dentre muitos. Cristo, o Filho de Deus, o perfeito, o Verbo, veio para que nós sejamos também filhos do mesmo Pai. Aí nós entendemos por que o Senhor Deus é amor, porque Ele é o Criador. E o Criador, criando as coisas, só pode criar por prazer, por querer. E o Criador não criou somente as coisas, criou também as pessoas, as almas. E se Ele fez, tem que ser. E se tem que ser, os que não forem são rejeitados. É uma ordem. É tão simples. E em vez de nos magoarmos, em vez de lançarmos filosofias contra o Criador, em vez de tentarmos defender a nossa vã filosofia, o nosso paradigma limitado, a casca, a redoma criada por nossas ilusões neste mundo, que é temporário, se tivermos um pingo de humildade, nós veremos, como nós já vimos, todos nós cristãos, que o fardo é leve, jugo suave, que o Senhor Deus nos fez para sermos perfeitos e Ele mesmo se encarrega disso. Ele mesmo nos guia. Ele mesmo nos mantém nos trilhos da salvação. Ele mesmo nos mantém em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que cristão ora, lê a palavra, pede, parece que nada acontece, mas isso nos mantém em Cristo. Nos mantém na salvação, no amor do nosso Deus. Como diz em Salmos 32:8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Sim, o ímpio lá, absurdo, palhaçada. E eu, como cristão, eu digo para nós mesmos, palhaçada. Vamos deixar de palhaçada, irmãos. A humanidade inteira sempre esteve morrendo. Adorem ao nosso Deus. Eu recebi, irmãos, desceu um anjo da parte do nosso Deus. E eu já recebi essa palavra na minha alma. E vos digo, ela é tão rica que nós podemos recebê-la minuto a minuto. Nosso Deus realmente faz isso. Nosso Deus realmente se apresentou em carne
em Cristo Jesus. Foi morto, morreu por nós, ressuscitou e voltará. Porque o Pai ressuscitou o Filho, mas o Filho e o Pai são um, é o nosso Deus. Amados irmãos, o nosso Deus realmente nos guia com os seus próprios olhos, olhando fixamente para nós. Foi exatamente assim. O Senhor enviou um anjo, e aquele anjo não ficou me procurando na multidão com grande poder, irmãos, acima das cabeças das pessoas. Aquele anjo olhou imediatamente para mim, de longe, com um poder tão grande que é como se eu estivesse face a face, mesmo estando de longe. Irmãos, olho de fogo. Não imagine fogo, nem água, nem nada. Não tentem imaginar, porque não me foi permitido dizer. Apenas imagine que é como um homem, mas com um olhar sobrenatural, irmãos, de fogo, de condenação e de amor. Todo o amor que está na palavra do nosso Deus estava nos olhos daquele anjo. Aquele anjo não somente me comunicou a mensagem, como mostrou quem ele é. Mostrou. Se ele não dissesse nada, eu veria ali nos olhos dele a condenação e a salvação de Cristo. A condenação, um olho de fogo, e o amor de Cristo. Foi colocado na minha frente a escolha que a Bíblia coloca para toda a humanidade. Escolha, escolha. E a mensagem para vocês, irmãos, é de amor, porque vocês já sabem da promessa. Nós receberemos corpos glorificados, vida eterna e abundante, perfeita. Nós que cremos pelo mistério da fé, pela presença do Espírito Santo que habita em nós e por tudo que o Senhor Deus nos concedeu, nós sabemos disso, irmãos. Esta mensagem em si é mensagem direta do nosso Criador, é puro amor. Por isso Cristo é o nosso Salvador, porque ao homem foi ordenado viver uma só vez. É o projeto do Senhor Deus. O Senhor Deus não fez as almas para ficarem reencarnando. O Senhor Deus fez a obra dele perfeita. Começou em Adão e Eva. Tem a ver com um plano muito alto. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Tem a ver com algo que mesmo eu, irmãos, mesmo eu, que recebi diretamente de um anjo do Senhor, mesmo eu digo para vocês, isso não é pecado. Não cabe na mente humana, não cabe. Por isso eu digo, não importa debates, filosofias, ciência humana, tudo isso não importa por dois motivos. A ciência humana é bonita, as coisas, como construir isso, aquilo, mas não importa, porque tudo isso vai ficar para trás. E a ciência humana que tenta negar a Cristo, não importa também. Nós não tentamos provar nada porque é o Espírito Santo que comunica a quem quer receber. Esta é a verdade, umas almas serão condenadas e outras serão para a vida eterna e abundante em Cristo Jesus. Todos estão sendo convidados a fazer o pequeno teste, não fazem. A se voltar para Cristo, ler a palavra 5, 10, 15 minutos por dia. Às vezes nem isso, mas medite na palavra. Aquele que não crê, simplesmente faça uma pequena oração todos os dias. Esse Deus se fará presente na sua vida também. É mais do que amor, é cumprimento da palavra, porque o que o Senhor Deus fez está feito, é perfeito, porque vocês estão em Cristo, mas por cumprimento, lembrem-se que eram pecadores, e pecadores são pessoas perversas, até a vovozinha do quinto andar. Lembrando que o nosso Deus é Deus de amor, e nesse mundo Ele mesmo, conforme Apocalipse 22:11 e tantos outros versículos, Ele mesmo diz que nós não julgamos, nós não matamos, nós não nos vingamos,
nós amamos até mesmo os nossos inimigos e nós defendemos o direito de cada um ser o que quiser ser. É uma questão de clube, é uma questão de grupo. Nós somos do grupo cristão. Quem quiser ser deste grupo, que seja. Quem acha que isso é um grupo imaginário, nós defendemos o direito de cada um ser o que quiser ser. Mas se acha que isto é imaginação, vá crer no que quiser crer. Nós sabemos, conforme diz em Romanos 1, versículos 28 ao 32, que todos os que não creem no Senhor Jesus estão no pecado, são nascidos da carne, só entendem as coisas da carne. Estão na perversidade. O exemplo que eu dou da vovozinha do quinto andar não é brincadeira. Perversidade, conforme coloquei na última pregação, é maldade por quê? Essa palavra tem a ver com verter as coisas para si. O que é a maldade? Por que perversidade é um sinônimo perfeito de maldade? Porque é a pessoa que quer verter, quer trazer para si tudo o que lhe interessa, sem se importar com o semelhante. Sem se importar com o segundo maior mandamento, que é amar o semelhante como a si mesmo. Sem se importar com o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de tudo e de todos. Perversidade e maldade por isso. A pessoa que está separada de Deus não reconhece pessoas, que é o segundo mandamento, e não reconhece a pessoa do Senhor Deus, que é o primeiro mandamento. Ela quer trazer para si o que ela puder trazer para si. Romanos 1, 28 ao 32, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Bem, irmãos, isso é para nós lembrarmos que nós éramos perversos. Nós éramos maus aos olhos do Senhor Deus. E, portanto, nós éramos, de fato, pecadores, separados do Senhor Deus. Agora, então, nós aceitamos a Cristo Jesus, que é a videira verdadeira. Agora, então, nós voltamos a pensar em Cristo como sendo quem Ele é, a fonte de toda a vida. A nossa conexão com o Senhor Deus é como estarmos conectados tão intimamente a Cristo que fazemos parte de Cristo. Em sua oração sacerdotal é o que ele nos diz. Ele ora para o Pai dizendo que ele e o Pai são um e que também nós somos um com ele. E assim nós fazemos essa conexão, essa união com o nosso Deus, através do Filho. O Filho é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E o Pai é quem fez isso, essa maravilha. Em João 15, versículo 1, nós lemos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Glórias a Deus! E aí nós começamos a ver quão maravilhosa é esta palavra de salvação. Quão maravilhoso é o amor do nosso Deus, que coloca até um irmão como eu para vos testemunhar que um anjo desceu do terceiro céu, irmãos. Que esse amor nos foi dado, que nós já temos a vida eterna e abundante,
que quando lemos esta palavra, nós estamos lendo o cumprimento da palavra do nosso Deus. Nós estamos vendo literalmente diante de nós o que Cristo disse e fez e consumou na cruz. João 15, versículo 3, diz o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso aí, amados irmãos, é o fardo leve, jugo suave, no meio de toda essa bagunça. Em toda a palavra, quem crê já tem a vida eterna, está selado pelo Espírito Santo. No meio de tudo que acontece, o Criador vem e diz: vós já estáis limpos, o jugo é suave, permaneçam em Cristo, e ponto final. No versículo 2, toda vara que em mim não dá fruto, o Senhor Deus, que é o lavrador, ele tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ele limpa aquela vara que está dando fruto. Já no versículo seguinte, Cristo diz: vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Nós somos varas, ramos dessa videira, e estamos recebendo diretamente de Cristo a vida eterna. São ramos que o mundo olha e diz: esse fruto não é bom. São pessoas falidas, são pessoas que não acompanham a evolução, mas isto é mensagem espiritual. Todo aquele que está em Cristo já está recebendo a palavra de Cristo, que é o sumo de vida eterna. Todo aquele que está em Cristo já está recebendo a seiva da videira verdadeira. Já está dando o fruto que Cristo quer. Ele mesmo é um fruto de salvação, foi salvo, foi salva. E Cristo diz: toda a vara que está em mim, nós que estamos em Cristo e permanecemos em Cristo, o Pai limpa. Não é nosso cargo, nem encargo, nem peso. Entreguem-se em adoração, porque o Pai nos limpa. Nós somos as varas que estão em Cristo. Versículo 2: limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Mesmo neste mundo caótico, o Senhor Deus está limpando a tua alma, lavando as tuas vestes no sangue do Cordeiro, para que a tua alma dê mais fruto. Irmãos, quando se fala em mais fruto, nosso pecado nos leva a pensar em quantidade. A palavra diz que nenhum se perdeu. Nós não podemos pensar em quantidade. Nós temos que pensar no que a palavra diz, para que dê mais fruto. Muitas vezes, mais fruto significa tão somente aquele irmão, aquela irmã que ainda está triste. Já está dando fruto, mas tem que dar mais fruto. O que é isso, irmãos? É o fruto do Espírito que está incompleto naquele irmão, naquela irmã. O Espírito Santo que habita em vós, ele quer que vocês recebam o fruto dele mesmo, o fruto do Espírito que é Deus. Não é quantidade, é simplesmente a obra do Criador se completando em vós. É simplesmente aquele que já não é mais da carne, não se importa mais consigo mesmo, está entregue em adoração e em verdade, conexão profunda com o Pai. E aí sim se vê os frutos do Espírito. Mas é o meu pecado que voltou a dizer os frutos do Espírito. É o meu pecado que voltou a pensar em quantidade. Estão vendo, irmãos? Por quê? Vamos ler então aqui, Gálatas 5:22 diz o quê? Mas o fruto do Espírito, é o fruto, não é quantidade. O fruto, a palavra está dizendo o resultado, aquilo que sai do Espírito com letra maiúscula. Que fruto é esse? Que resultado é esse? Começa dizendo, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor. Olha, começa dizendo amor. Começou, olha a prioridade, irmãos, amor. Olha o que eu vos disse no início da pregação. Porque a palavra diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
E quem conhece a Deus recebeu o próprio Filho, enviado pelo próprio Deus, que deu a sua própria vida por amor de nós. Nós somos aperfeiçoados em Cristo, então nós damos as nossas próprias vidas por amor do nosso semelhante. É por amor, irmãos. Não é brincadeira, não são palavras ao vento. Não adianta louvar da boca para fora e fugir com o coração, é o que o Senhor diz. Muitos estão perto dele com a boca, mas o seu coração está no mundo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. As máquinas mais complexas que existem, se elas não entendem o amor de Deus, elas são máquinas apenas. São como metais que tinem, como um som que sai, bonitas, maravilhosas, mas não têm a vida eterna. Porque o Senhor Deus é o Criador e fez com amor, fez com prazer, e nós somos a obra maior. Palavras bonitas não agradam o nosso Deus se não vierem do nosso coração. Se eu disser, meu Senhor, eu te amo, eu tenho que reconhecer por que eu amo esse Deus, porque tu fizeste tudo que eu gosto. Tu fizeste todas as coisas para que houvesse a colheita, para que uns caíssem. E para que eu, depois de cair tantas vezes, reconhecesse a tua face. Tudo é obra tua. Porque não há mácula em ti, somente amor e perfeição. E tu fizeste desta forma, para que minha alma fosse aperfeiçoada no teu Filho, para que eu viesse a reconhecer finalmente que eu estava me refocilando como um porco, me agarrando naquelas coisas que eu achava bonito. Irmãos, eu passei 2 anos no mínimo, principalmente o primeiro ano. Eu já estou há 2 anos no mínimo. Mais ou menos 2 anos, eu digo. Eu já perdi a certeza. Com certeza foram 2 anos já, quase 2 anos. Dezembro de 2020, que desceu um anjo. E eu vou até o último dia da minha vida, sem dúvida nenhuma, eu vou sem chão. Sem chão porque a minha mente humana, se eu pensar como um homem pecaminoso, não entra. Eu vou ficar, mas como? Mas quer dizer que tudo isso aqui é em vão? Mas como? Não sei o quê. Nada importa, irmãos. Só importa a palavra do nosso Deus. Se não tiver amor, tudo que existe é como poeira ao vento. É como um sino que toca e não tem sentido nenhum. Eu me maravilhava com zeros e uns, um pequeno computador que eu tinha. Quando eu tinha lá os meus 19 anos de idade, por aí. Mas o que são as coisas sem amor? São coisas e nada mais. Eu falo de computadores, dessas coisas maravilhosas, para que nós entendamos que nós estamos mergulhados, irmãos. Mergulhados numa complexidade maravilhosa. Nós estamos dentro de um conjunto imenso de coisas fantásticas, de prazeres, de concupiscências. Por que são concupiscências da carne? Porque são coisas da carne. Porque é o plano temporário, porque não é para ficar aqui. Todo aquele que se prende nisso foi meu maior pecado. Dediquei a vida inteira a estudar essas coisas. Todo aquele que se prende nisso está adorando, está ancorando, se prendendo nisso. E depois da morte deste corpo, uma alma que ficou presa às coisas que somente este corpo pode viver, ela ficará condenada, eternamente presa a estas coisas. Porque a palavra diz que lá no lago de fogo
a alma ela vai continuar tendo estes desejos, vai continuar presa a este mundo, sem, contudo, poder satisfazer, sem, contudo, poder se realizar. E a palavra diz que é lago de fogo. E aí vai uma pregação à parte, porque até mesmo o descanso que uma alma tem, eu não tenho mais noites há muitos anos, eu sei o que é isso. Até mesmo o descanso não é nada passivo, não existe nada passivo na existência. Muitos dizem que vão morrer, virar pó e vão descansar. Não, não vão. Até o mesmo descanso, eu que não tenho noites de sono há muitos anos, uns 10 anos. Até o descanso não é passivo, é ativo, é uma atividade divina, é algo que o próprio Verbo Cristo Jesus nos dá, a capacidade de descansar. E se eu que estou em Cristo sou um dos que não tem esse descanso aqui, outros irmãos não têm outras coisas. É obra do Senhor Deus, mas a palavra nos diz que todos aqueles que creem entrarão no descanso eterno do nosso Deus. Descanso eterno que é o gozo, é o plano perfeito, é o lugar onde não há dia nem noite, não há ladrão, as portas ficam abertas. Por que é o descanso eterno? Por que é gozo? Se nós nem precisamos dormir lá, porque lá viver vai ser o cumprimento total da palavra que Cristo já consumou no madeiro. Pois o Criador nos fez almas para sermos seus filhos e vivermos a sua imagem e semelhança. Lá nós estaremos em plenitude, como aquele anjo, irmãos, que eu vi, flutuando com um poder imenso. Nós estaremos, irmãos, muito mais acordados e vivos como aquela criança que acorda no primeiro minuto do dia. Eu lembro no Rio de Janeiro, quando eu tinha 10, 12 anos, que quando eu encostava a cabeça no travesseiro eu dormia. Mas não levava 10 segundos. E quando eu acordava uma noite, eu me lembro, era como se um corpo glorificado passasse a existir, um prazer, uma delícia voltar a existir. Muito diferente do que eu experimento hoje. O Senhor Deus me permitiu ver isto e aquilo para que eu saiba todas as coisas. Glórias a Deus. E a palavra diz que lá na glória será muito mais do que aquela noite que eu tive. Muito mais do que os primeiros instantes de uma pessoa que tem um corpo maravilhoso aqui na terra, que vive sempre cheia de energia. Na glória será assim, segundo a segundo, eternamente, irmãos. Isto é amor. Um Deus que nos trouxe à existência para vivermos esta vida eterna e abundante. Aí aparecem os cachorros latindo lá ao fundo, na outra quadra, os passarinhos voando. A tal da evolução que o homem vê. E é verdade, irmãos, o que eu vos digo. Eu fui visitado por um anjo e não entra no raciocínio humano. Nós não pecamos e podemos dizer por que o Senhor Deus fez assim. Eu não digo isso para o Senhor Deus. Tá bom assim. Mas nós não pecamos ao pensar, ao dizer, perguntar. Cristão não é ignorante. Nós podemos perguntar, mas por que o Senhor Deus fez assim? A ciência encontra ossada de dinossauros, encontra isso, aquilo. Por que tudo parece ser assim? Olha, se eu olho uma pessoa, eu vou arrancar a bolsa dela. Não estou nem aí, ela vai morrer também. Eu vou aproveitar. O que aquele velho está aproveitando? Eu vou arrancar a bolsa daquele velho. Eu acho que os filhos dele deixaram um cartão de crédito para ele ali, ó, um cheque preenchido. O que será que tem ali? Não é assim que fazem, irmãos? Não é assim que é um mundo perverso? Isso que é concupiscência da carne, é quando a pessoa não vê mais nada, está completamente no erro.
E aí eu posso perguntar, mas por quê? Por que que o Senhor Deus fez assim? E não vai ter resposta. A resposta foi o amor do Senhor Deus. Todo aquele que pede, recebe. O Senhor Deus não vai te dizer, olha, eu fiz assim, e vão dar livros e livros e livros. Isso nós vamos saber na glória. Mas o Senhor Deus te dá provas. Eu cheguei a ser visitado por um anjo, irmãos. E tenho um testemunho longo que não gravei ainda. De eventos paranormais, demônios, tudo isso eu presenciei a vida inteira. Agora, por que que o Senhor Deus fez assim? Se a ciência, olha, e dinossauro, e não, realmente não encaixa, irmãos. Saber que tudo isso é temporário não encaixa na nossa cabeça. Mas por que que eu falo isso para vocês? Eu não estou tentando convencer vocês. Vocês são meus irmãos. E quem está se aproximando da palavra é porque o Espírito convence. Eu falo isso para vocês entenderem que assim como para o ímpio não encaixa, um dos motivos é porque a palavra é a palavra e tem que ser conforme a palavra. O Senhor Deus só se revela aos pequeninos e não aos soberbos, aos que matam, aos que pisam, aos que acham que sabem mais. Ele se revela aos pequeninos, nós ficamos sem nada, somos mortos. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia, diz a palavra. Mas nós que somos entregues à morte, recebendo do Senhor a revelação de que Ele é zeloso e nos olha tão perto assim. Foi o que aquele anjo veio fazer comigo. Me cutucar e dizer, ovelha teimosa, tu está indo para o abismo, para o inferno, não tem volta. Para de olhar para o mundo, tu está sendo enganado. E é isso que eu estou dizendo para vocês, irmãos. Entrem em adoração para o nosso Pai até o último dia de vossas vidas. Em cânticos, quem puder cantar, quem lembrar de letra, quem tiver energia, em pensamento, em oração, em tudo que o nosso Pai diz para fazer. Entreguem-se, porque esse é o amor verdadeiro que constrói. É o amor daquele que nos diz, ainda que morra, viverá. E viverá para sempre. É o amor que diz que o nosso jugo é tão suave, o nosso fardo é tão leve, que tu pode até morrer, não é responsabilidade nenhuma, tu só tem que fazer o que seu Deus pede. Mas se tu te preocupas mais com o mundo do que se aproximar do nosso Deus, porque a palavra diz, nós já estamos em Cristo, a palavra diz, olha, agora busca a face do Senhor. O Senhor já mostrou que Ele te ama, Ele enviou o próprio Filho. Agora, irmão, irmã, mostra tu o amor que tu recebeste. Mostra que tu amas o Pai também e o Filho. Dedica a tua vida para o nosso Deus. Responde, o Pai está atento, Ele quer ouvir. É assim que funciona. O amor do nosso Deus é tão grande que Ele enviou o próprio Filho, e como se não bastasse, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que insiste, recebe mais ainda. Mas são palavras de salvação espirituais, de valores eternos. Pedir e receber não são as coisas aqui de baixo, embora se possa receber algo aqui embaixo. Eu creio piamente, irmãos. Eu creio piamente. Mas eu vou confessar para vocês que eu não fiz isso. Eu poderia gravar 10 horas de áudio descrevendo o meu sofrimento, porque eu não durmo, porque isso é uma coisa do maligno. Mas eu vou perder tempo com isso. Agora, eu creio piamente e vou confessar para vocês que eu não fiz. Que eu posso pedir, porque a palavra diz que pode, insistir, mesmo que na minha mente, com as revelações, eu sabendo que é um absurdo teu que eu quero, eu sei que eu posso insistir, e talvez eu vá fazer isso. Eu não fiz ainda. Isso é um absurdo mesmo, né? Eu que sou irmão de vocês, sabendo que isso é possível. Eu posso me desmanchar em pedido para o Criador. A palavra diz que talvez tu recebas, sabe? Aquele juiz, vocês lembram da palavra? Que houve alguém clamando, e aí esse juiz diz assim, eu estou incomodado com essa pessoa, eu vou atender essa pessoa só para me livrar dele. É uma parábola
que tem que ter um entendimento profundo. O Senhor Deus não age assim conosco. Mas talvez, mesmo uma situação impossível, o Senhor Deus pode mudar a minha situação. E eu não fiz isso ainda, irmãos. Mas me importa e importa a vocês que nós cremos que estamos salvos. A minha paz em saber que eu estou salvo, porque um anjo desceu, irmãos, é tão grande que eu não me estrebuchei ainda em oração a clamar e pedir para o Senhor Deus, olha, me devolve. Já pedi várias vezes, mas não assim, com tanta vontade, com tanto clamor. Me devolve as noites de sono, Senhor. Me concede o meu ministério. Coloca 2 homens com dinheiro na porta da minha casa. Porque já aconteceu, eu contei para os irmãos do grupo. Só que eram 2 falsários. Olha, já aconteceu algo parecido. 2 falsários que depois não entregaram dinheiro, né? Falaram que iam entregar 1 milhão de euros, mais ou menos, né? Quase 1 milhão de euros. Eu não fiz isso ainda. Não entrei num clamor todos os dias, 1 hora por dia, 1 ano inteiro. Não entrei. De pedir, Senhor, tem uma varoa nesta cidade que quer casar comigo, ela sabe que eu não tenho nada e mesmo assim quer e tudo. Na realidade, irmãos, eu encontrei 7 varoas, no mínimo, eram 10, mas na minha memória, em espírito, a gente sabe, eu posso, o que pode, o que não pode, eu poderia ter escolhido entre 7. Tem uma ainda que me quer. Eu poderia entrar. Mas tu não disse que recebeu revelações, que é o fim do mundo, que não sei o que, é a última geração. Todos os pregadores estão dizendo isso. E eu poderia entrar num clamor aqui, eu não entrei para ter uma varoa, ter uma companheira. Não é nem questão de sexo. É uma questão de ter uma companheira de Efésios 5, a imagem do noivo e da noiva. Mas por que isso, irmãos? Eu, sabendo que é verdade, sabendo que desceu um anjo, não entrei nesse clamor. Eu entrei no clamor por revelações, pedindo ao Senhor que Ele me revele aquilo que Ele quer me revelar. Eu coloquei isso em primeiro lugar. Porque eu sei, irmãos, que o Pai é zeloso. Eu sei que Ele é nosso Pai, eu sei que Ele é amor. Irmãos, irmãs, vocês estão vendo que nosso barquinho está em alto mar. Cada vez mais vai se afastando, né, a beira do mar, né, a areia, o cais do porto. Cada vez mais nós vamos vendo o nosso barquinho distante. E até mesmo aquela pregação linda da prosperidade que vai dar certo, ela agora é só uma pregação linda, não é a palavra do nosso Deus. Que diz, já deu certo, creia. Que diz que a semente tem que morrer, e agora não quer morrer. Que diz que Ele é Deus, o Senhor é Deus, e é nosso Pai. Tudo isso, irmãos, está na minha alma porque um anjo deste Criador que nos ama desceu e veio a mim. E a pregação da prosperidade está lá atrás. Talvez por isso eu não clamei pela varoa. Querem me comparar com, com Jeremias, o chorão? Eu não me comparo, mas assim somos todos nós filhos. Ele é nosso irmão. Irmãos, a pregação da prosperidade, ela é tão forte que chega a ser pecaminosa. Ela é tão forte que o Senhor Deus ele está botando todo mundo no barquinho com Cristo. Vem, quem quiser vem. Eu podia estar me estrebuchando pela varoa, ninguém jamais entenderia, por mais que eu explicasse horas e horas. Eu falo um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco da vinda do anjo, da varoa, das coisas que eu perdi, não sei o que, para que vocês tenham testemunho e o Espírito Santo fale aos vossos corações, que aqui é tudo perda. Porque eu buscando a vontade do Senhor, eu sinto muito mais que eu tivesse pedido ao Senhor, do que se eu parasse só para clamar pela varoa. E nem por isso eu estou esperando que terei ou que não terei. Eu não espero nada mais, eu espero a vontade do Senhor, irmãos. E irmãos,
Acordem para a realidade dura, cruel. Não, não, não é isso que eu estou falando para vocês. O pregador da prosperidade está botando assim um colorido que não existe. Está sendo levado pelo maligno, coitado do nosso irmão. Que o Senhor Deus o tenha. Tem uns que estão salvos, mas tem uns que chegaram até lá em cima no púlpito para gritar, para ganhar dinheiro, foram condenados. O pregador da prosperidade está florindo, colocando flores onde não tem. E eu não estou convidando vocês para a realidade dura, cruel. Não, nem isso, nem aquilo. Eu estou convidando vocês para fazer o que um irmão disse esses dias aí. Agora não lembro qual irmão que eu assisti. Um americano, acho que foi. Não é uma volta de 360 graus. Até nisso a gente errava antigamente. Nós somos ignorantes, irmãos. Nós somos falhos. Eu fui ignorante a vida inteira, com tanto conhecimento, com tanta inteligência. Desde os 4 anos de idade investigando. 4 anos de idade eu andava nos porões de uma casa para consertar, para ver fio. Botava a mãozinha nos fiozinhos. Eram uns fios resistentes. Mesmo assim, com tanta inteligência, eu fui ignorante. Então, eu lembro de um pregador dizendo, olha, não é uma volta de 360, a crença no Senhor Jesus é uma volta de 180 graus. Alguns lembram que antigamente, na nossa ignorância, né, a gente dizia, vou dar uma volta de 360 graus na minha vida. Então, tu não vai fazer nada, porque se tu virar 360 graus, para quem entende, é que nem virar uma volta completa. Tu sai da tua posição, se tu estava olhando para o sul, tu vai voltar a olhar para o sul, vai continuar indo para o mesmo lugar. Se tu quer ir para a direção oposta, que é o norte, tu vai ter que dar uma volta de 180 graus e não de 360. Espiritualmente falando também. É uma volta completa. Mas não nesse sentido, não no sentido do entendimento humano. Entendimento humano, uma volta completa não vai te levar a lugar nenhum. São 360 graus. É uma volta completa. Não, irmãos. Entenda, quem quiser entender. É uma escolha. Você não precisa dar uma volta completa, não. Quem deu a volta completa foi Cristo. Porque Ele estabeleceu a palavra dele e ele não precisa mudar. Ele permanece sempre na mesma direção, ele é o eterno. Nós sim, nós estávamos indo para a direção oposta. Nós sim precisamos dar 180 graus. Quem olhava para o sul, agora que olhe para o norte. Mas não é qualquer norte, é Cristo que é o nosso norte, a nossa rocha, o amor verdadeiro. Começou lá na infância com paixonites, com mimimi, a paixãozinha pelos brinquedinhos, a paixão por isso, por aquilo. O adolescente, a paixão, a rebeldia pela minha vida, o meu carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Vai, paixonite. E muitos homens como eu ficaram de paixonite e não se casaram também, porque ficaram de paixonite, paixões humanas, pelas coisas do mundo. E mesmo por uma mulher, quando vinha, sofria porque era paixonite e não conhecia o amor de Cristo. Quando então eu conheci o amor de Cristo, aí eu quis casar. E aí tem varoa. E eu ia ficar milionário porque estudei muito. Aí o mundo vira de cabeça para baixo. Aí eu vou botar a culpa no Senhor Deus? Não. Aí eu pensei, se o Senhor Deus é Deus, eu aceitei. Vou pedir mais desse Senhor, quero que Ele me eleve mais para entender essa bagunça. Como é que pode tudo virar bem na hora que eu ia estar na crista da onda? Bem na hora que eu ia ser o cara, viajando de jato, que eu tinha equipes em vários lugares do Brasil. Pois é, assim faz o nosso Deus. Todo aquele que pedir, Ele tira aquela pessoa do pedestal. Por amor, Ele enviou o próprio Filho e Ele prova isso. Até um anjo eu recebi. Eu gosto de dizer porque eu estou errando, eu não recebi nada. Eu não tenho condições de fazer nada, Ele que veio a mim. Eu fui visitado por um anjo.
O Senhor Deus faz isso com todo aquele que estiver buscando com humildade, batendo na porta até que essa porta se abre. O meu erro, irmãos, foi que desde os 4 anos de idade eu bati nas portas do mundo, na obsessão, e todas as portas se abriram. O meu erro é que eu estudei tantas coisas que eu abri várias portas e não entrei em nenhuma. Só isso. Glórias a Deus, porque o Senhor Deus me conservou até o dia em que eu batesse nessa porta de salvação, que é Cristo Jesus. Todo aquele que bate, recebe. O Senhor Deus prova que Ele é Deus. E os irmãos que já bateram, a porta já se abriu, vocês já entraram, já estão salvos, agora estão carecendo muitos de receber mais do fruto do Espírito, de sentir em meio a toda essa tribulação mais do amor. O gozo, o que é o gozo? É aquele sentimento, está tudo bem, plenitude, que não dá para sentir completamente aqui. O gozo, a plenitude vai ser lá na glória, mas já é possível sentir a presença do Senhor aqui. E não é fazer força, não é meditação, não. É fruto do Espírito com letra maiúscula, é fruto do Senhor Deus. É só se voltar totalmente em adoração para o Senhor Deus, para sentir esse amor verdadeiro que tudo supera. O gozo, a paz, a longanimidade, que é a presença de um Criador que não veio te condenar, não importa o que tu fez. A longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, isso passa a habitar dentro de ti, mas antes veio do Espírito. Tu passa a sentir esse amor em ti, porque veio de Deus. Esse gozo em ti, porque veio de Deus. Essa paz em ti, porque veio de Deus. A longanimidade em ti, que é mais difícil, porque veio de Deus. Primeiro tu sente que o Senhor Deus não quer te condenar. Ele é longânimo. Ele é benigno. E aí, quando entra em ti a longanimidade, tudo que te fizerem, tu é longânimo. Aguarda em Cristo. Tu não sente ódio, inveja, raiva. Tu ama os inimigos. E isso é a imagem do barquinho entrando em alto mar. Quando os irmãos agora têm o fruto do Espírito em si mesmos. Porque em tempos de paz, muitos irmãos ficavam com aquelas picuinhas, com aqueles mimimi. Ah, mas é difícil. Ah, mas Deus diz para amar. Eu amo, mas é difícil. Não ama coisa nenhuma. Se está tentando buscar explicação para aquilo que é inexplicável, não tem explicação para muitas coisas. Jamais terá explicação para os valores de Deus. Que explicação há para o amor, irmãos? Nenhuma. Que explicação há para a alegria? Nenhuma. Alegria é alegria. Por que amor é alegria? Paz, alegria é algo que todo mundo quer ter. Por que amor, paz, essas coisas são frutos do Espírito? Porque o Espírito é Deus, Deus é o Criador. Ele estabeleceu esses valores e são valores eternos. Mas por quê? Por que a alegria é um valor absoluto? Eu volto a repetir, eu pego a alegria, que é o mais simples de entender. Porque não importa quem você seja. Se é um assassino matando e ele está rindo, está alegre, ele está fazendo o que não é bom. O que o Senhor Deus odeia. Mas ele está com alegria. Alegria é alegria. Todo mundo quer ter alegria. Amor é amor, todo mundo quer ter, não se explica isso. São o fruto do Espírito. Alguns tentam roubar esse fruto, né? Alguns tentam ter amor só com os seus, mas os outros eles matam. Alguns tentam ter alegria, roubando tudo dos outros. E eles têm, por um tempo, alegria. A palavra diz que o Espírito de Deus está neles também, por isso que por algum tempo eles têm também, ainda que de forma egoísta, percebem de forma muito limitada, porque a palavra diz que todos sabem que o Senhor Deus existe. Mas quando eles negam o fruto do Espírito,
quando eles negam aquilo que vem do Espírito e não retribuem para todo o seu semelhante, negando o segundo mandamento e negando o primeiro maior mandamento, que é amar a Deus, então eles ficam debaixo da lei. Já nós que não negamos o fruto do Espírito, nós recebemos incondicionalmente, amamos até os nossos inimigos, com mansidão, temperança, fé, bondade, benignidade. A palavra diz no versículo 23, contra estas coisas não há lei. Por isso nós não estamos debaixo da lei. Por isso Cristo veio debaixo da lei para nos tirar debaixo do jugo da lei, do peso. Por isso, irmãos, eu sou um irmão que vos dou testemunho que eu estudei. Foi apenas conforme a palavra diz, enfado da carne. Não existe nada que seja simples. Tudo é complexo, tudo é mistério, tudo é maravilha. E mesmo assim, o Senhor Deus nos dá a sua palavra que é tão estéril, tão maravilha, que chega a ser absurdo para aqueles que não querem. Mas não há absurdo nenhum, porque o Senhor Deus fez tudo numa complexidade tal e colocou os seus filhos para viverem em simplicidade. Tudo que nós temos que fazer é seguir essa palavra com a paz do Cristo. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer um que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Romanos 13, versículo 14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Aqui é quando nós começamos a receber o amor de Deus e entendemos, o Espírito Santo comunica a existência desse amor como o nosso maior tesouro. O maior tesouro é o amor de Deus, é a presença do nosso Pai. Por isso, o Criador, em sua obra perfeita, Ele quer ser o Pai de todos, mas nem todos querem ser filhos. Por isso, o amor de Deus, do nosso Deus, a presença do nosso Pai e do Filho, é tudo para nós, é mais do que o próprio paraíso. Porque é o amor do nosso Deus, a forma perfeita de existir, que nos garante essa vida eterna e abundante. E desde já a palavra diz, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ou seja, a gente cuida, a gente se alimenta, se pode, se não pode, também não fica choramingando e sofrendo mais do que deve. Aqui é cumprimento, aqui é o nascer da água do Espírito, aqui é lavar as vestes no sangue do Cordeiro, aqui é buscar a face do Senhor, aqui é nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo, nosso advogado fiel, para que quando nós subirmos, o façamos revestidos de Cristo, vestidos de justiça. A justiça dos santos é Cristo Jesus. Quem não tem Cristo sobe nu. Não importa o que disser na frente do Criador, vai ser condenação, não haverá uma única justificativa. Esse é o nosso tempo de ouro, irmãos. Nós recebemos a Cristo, Filho de Deus, a vida eterna, e temos que glorificá-lo nesse vale. Glorificar, dar glórias, aleluia, da boca para fora, ou em espírito, em verdade. É o grande tesouro, o amor do nosso Deus que enviou o próprio Filho, nos ensinando este caminho de redenção. Nós estamos no auge deste caminho de redenção e muitos de nós não estão percebendo o que receberam, o verdadeiro amor. O momento é este, irmãos, de se entregar em espírito e em verdade.
para adorar o nosso Criador. E assim vai toda a palavra, Colossenses 3, versículo 14. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha só, vínculo, ligação da perfeição. Quem é a perfeição? É o Senhor Deus e seu Filho Jesus. Que vínculo nós temos com o Senhor Deus? O Filho, Ele é a perfeição, Ele é amor. Ele, por amor de nós, entregou a sua própria vida. Colossenses 3, versículo 14. Sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que foi dito lá atrás, em Romanos 13, 14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, que é o vínculo da perfeição. É a ligação perfeita entre nós e o Pai. Toda a palavra dizendo isso é perfeito, porque nada pode nos separar deste amor. O nosso Senhor, sendo o Criador, é simples assim. Criou com prazer, com vontade, com amor. E Ele insiste em toda a sua palavra, é palavra de amor. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, nos diz: E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Amados, aqui vem a palavra a nos elucidar algo sobre a fé. Porque é conhecido o ditado que a fé move montanhas. Aí, de fato, eu cheguei a dar comando de voz e ver objetos se moverem na minha mesa. Isso eu tinha lá os 14, 15, 16 anos. A fé, se tu acredita, se tu tem fé numa coisa, ela acontece. Porém, a fé é uma conexão profunda que tu tens. Eu posso ter uma conexão tão profunda com um objeto numa mesa, que ele vai fazer o que eu, dependendo da conexão que eu tenho. Cristo diz isso, que se nós tivermos fé, não importa o que seja, eu vou atravessar uma parede aqui, mas nós não temos uma fé tão grande assim numa parede, não é mesmo? Eu cheguei até a fé num dia a ponto de mover um objeto numa mesa, um objeto dentro de uma cúpula de vidro, em cima de uma mesa super pesada, ninguém poderia dizer que a mesa balançou, que foi uma brisa. Um objeto pequeno, mas um objeto. Um objeto com peso mais ou menos de um pendrive aí. Agora, o que é um objeto? O que é uma parede se comparado com o Senhor Jesus? Onde eu preciso ter muita fé para mover um pequeno objeto, para atravessar uma parede ou mesmo mover uma montanha, é possível, mas não nos importa. Importa que nós já temos a fé como um grão de mostarda, pequenina. Mas a nossa fé não move montanhas. Sejamos claros. Chega de ministério da prosperidade, chega de mentiras, de enganos, num tempo em que nós precisamos de palavra de salvação, que é Cristo. Paremos de olhar para o mundo. Cristo disse, é verdade, mas eu não vou ficar preso nisso. Que se eu olhar para uma parede e disser, abra um portal que eu entro aqui, vou sair lá no... Eu já fiz isso, irmãos. Eu já saí, já atravessei portais em sonho. Aí vão dizer, foi sonho, não sei. Eu tenho um longo testemunho. Mas Cristo diz isso, que se eu disser aqui, olha, parede quebra, olha, avião cai, olha, não sei, acontece. Mas por que eu vou perder tempo com as coisas desse mundo? Cristo quis dizer que a nossa fé, ela se conecta profundamente naquilo que tu quer. O Senhor, o nosso Deus, enviou o próprio Filho para nos salvar. É um plano imenso. Por que nós vamos colocar a nossa fé no ministério da prosperidade? Nesse mundo que a própria palavra diz, tem um tempo, tem que se cumprir, foi ordenado ao homem viver uma só vez. Por que eu vou botar minha fé naquela oração do pedir, 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 eu quero isso?
Por isso eu não me estrebuchei ainda, irmãos, para pedir uma varoa. Eu peço, mas não peço assim, não. E olha, eu não sei se passa 3 meses ou 6 e eu peço. Uma só vez é rápida. Agora eu me estrebucho, eu peço, eu choro, eu clamo. Senhor, revela-me a tua vontade, porque tu já enviaste um anjo. Eu falei com um anjo teu, meu Senhor. Meu Senhor, por mais que eu queira, eu não consigo ainda sentir que estou no centro da tua vontade. Senhor, estou vendo as almas indo para o inferno. Pai, se é isso mesmo, faz-me saber, Senhor. É isso, irmãos, eu peço a vontade do Pai, as coisas de cima. Eu me estrebucho para isso, porque é a palavra de salvação, não é da prosperidade falsa. Cristo nos ensinou, se eu tiver fé, e já aconteceu comigo, eu dizia para o objeto fazer uma coisa, ele fazia na mesa, sem truque, sem nada. E não quis desenvolver aquilo, esqueci, eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos de idade, por aí. Eu estabeleci uma conexão profunda com aquilo ali. É o que o maligno quer, que tu fique usando os ensinamentos do Senhor Jesus para ficar nesse mundo, para fazer magia, para não sei o quê. É a cópia, né? O maligno copia até a Trindade. É só uma cópia. É temporário, é um poder imenso, mas é temporário. Então nós temos que usar a fé não nessa falsa prosperidade, mas no Cristo, na entrega. Tudo que o Senhor Jesus diz acontece. Ele é o Verbo. E Ele estabeleceu para nós moradas lá em cima. Foi preparar moradas. Eis aqui um irmão que vos dá testemunho de todas essas coisas. Até um objeto já não precisei fazer mantras, nada. Foi um general lá que nos ensinou. E várias pessoas numa sala, 3 pessoas numa sala, na mesma hora deram comandos e os objetos se mexiam. Então, irmãos, porque foi feita uma conexão de fé entre nós e os objetos que estavam na mesa. Essa conexão é o que o Pai pede. Tal foi o amor do Pai que enviou o seu próprio Filho para nos salvar. O amor é a maior energia, a maior existência, a maior vida, a perfeição, é a maior tudo que tu puder imaginar. É a forma perfeita de existência. E o Senhor Deus entregou tudo isso para nós. Na sua oração sacerdotal, o Senhor diz, Ele ora para o Pai e diz que toda a glória que Ele colocou nas mãos do Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, vai colocar nas nossas mãos. Oh, misericórdia, vai colocar não, já colocou. É o que diz em João 17, versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Claro, por isso que a gente diz que nós vamos habitar na glória. Ele é a glória do unigênito do Pai. Nós vamos habitar com Ele. Sem luz do sol, sem noite, seremos iluminados pela sua glória. Toda a glória que o Pai colocou nas mãos do Filho, eternamente estarão nas nossas mãos. Aprove ao Pai dar-nos o reino, é a sua própria presença gloriosa, nos iluminando, nos sustentando, é em glória. Não existe amor maior do que esse, irmãos. O Senhor nos convida a adorarmos em espírito e em verdade, agora neste momento tão precioso da humanidade. E sendo o nosso Deus, em essência, Ele é mais do que isso. Ele é Deus, é o Senhor dos senhores. Ele foi e sempre será o Senhor, é simplesmente o Deus de toda a criação. Mas a essência dele sendo amor, nós lemos em toda a sua palavra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Mas o maior destes é o amor. Vejam, irmãos, o que permaneceu para nós agora? A fé. No meio dessa bagunça, a fé.
que é o quê? A conexão. Até eu, irmãos, até eu, desceu um anjo, mas o que sobrou para mim aqui? Tudo. A fé. A conexão. Eu não quero ter fé no objeto na mesa, eu não fico aqui desenvolvendo técnicas e poder. Não, isso tudo aconteceu na minha vida. Hoje eu sei o que é a fé, é uma conexão tão profunda que é como Cristo disse, se eu olhar para um monte, uma árvore, olha, não dê mais fruto, a árvore vai secar na mesma hora. Se eu estabelecer essa conexão, eu não perco tempo com isso. Eu vivenciei isso com um objeto e com tantas experiências, irmãos. E o Senhor Deus diz para nós termos essa conexão com Ele mesmo, agora que nós estamos no vale. Agora, pois, permanecem a fé. Glórias a Deus que nós temos a fé, essa conexão com o amor de Deus, que é o próprio Filho do Senhor Deus. Esta conexão com Cristo, a fé em Cristo, que deu a sua própria vida por amor de nós. A esperança, claro, porque nós temos essa conexão, sabemos, nós esperamos em Cristo. Porém, diz aqui que também o amor, ou seja, são esses três. Nós temos a conexão, que é a fé em Cristo, por isso esperamos em Cristo, e temos o amor em Cristo. Mas por que o maior destes é o amor? Porque a fé, a conexão é dita e certa, Cristo já consumou. Se tu não tem uma conexão tão profunda, mas crê no Cristo, está salvo, mas vai sofrer. Vai sofrer, porque vai ter menos sentimento de esperança. Vai sofrer mais ainda. Vai acordar no paraíso, porque quando Cristo diz que está salvo, está salvo. Se tu defende o nome de Cristo, eu sou de Cristo, pelo menos isso, lê a Bíblia e tudo, mas a tua fé é tão pequena assim, tudo bem. Desde que tenha fé, Cristo é tão grande que mesmo a fé do tamanho de um grão de mostarda está salvo. A palavra diz, olha, se tu tem fé no Cristo, se alguém te pergunta se é cristão e tu arrepia e diz, eu sou cristão, Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, está salvo. Se tu não titubear, souber o motivo da tua fé, está salvo. Agora tu quer passar se arrebentando aí, porque todos nós cristãos estamos nos arrebentando. Mas espera lá, porque queremos. O mundo, o maligno, está nos arrebentando. Isso é cumprimento. Se não bastasse o maligno, como se não bastasse o maligno, ainda tem irmão que empurra, que dá uma força para isso, se arrebenta junto. Que tenha mais fé, então. Porque a tua fé é pequenininha, grão de mostarda já é a tua salvação. Para mover uma parede, meu querido, para mover um objeto na mesa, eu experimentei isso. Tem que ser uma fé tão grande que, primeiro, que se tu começar com exercício aí, tu não vai conseguir. Não vai. Aquilo foi um general, foi imediato, assim, foi uma transmissão de conhecimento e foi uma entrega. A gente simplesmente fez e aconteceu. Para fazer essas coisas tem que ter uma fé imensa, uma conexão imensa. Mas para ser salvo em Cristo, basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque Cristo é tão grande, Ele é tão grande que qualquer fé mínima nele te dá salvação. Para vocês verem o tamanho da incredulidade do mundo, que não são capazes sequer de experimentar o amor de Deus. Então, irmão, irmã, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o amor é o maior desse. Por quê? Fé tu já tem, está salvo. Esperança tu já está esperando em Cristo. Agora, se tu sentires esse amor cada vez maior, porque esse amor, a palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, sequer subiu ao coração do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Se tu buscares a face do Senhor, não é técnica. A Bíblia é um manual, sim, mas não é o manual de uma máquina. A Bíblia é um manual das almas. Tem alma aí que só busca manual de máquina, né? A Bíblia é um manual das almas. É diferente. Então, se tu cumprires isso, buscar a face do Senhor não é uma técnica. Aqui diz que é amor.
A essência de Deus, o maior destes que permanecem para nós hoje, fé, esperança e amor, é o amor. Se então tu sentires o amor de Cristo, adorares em espírito e em verdade, o Espírito Santo vai te dando não só o sentimento, mas te traduzindo, te mostrando. Se cumpre a palavra, por quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, é tão grande o que o Senhor Deus preparou, que Ele preparou somente para aqueles que o amam. Não adianta ter uma falsa fé, uma falsa esperança, um falso louvor, uma adoração da boca para fora, é uma entrega. Eu digo para vocês, irmãos, esse amor é tão grande, que mesmo no vale, se vocês se entregarem, vocês vão começar a rir, não de zombaria, vocês vão sentir esse amor por um momento que seja no dia. É o amor do Altíssimo elevando vocês com Ele. Para que isso fosse possível, o próprio Deus enviou o seu Filho. Cristo veio lá de cima, irmãos, para nos tirar desse lamaçal. O meu maior pecado quando desceu aquele anjo foi exatamente isso. Ficar olhando, preso no mundo. Eu perdi a vida inteira buscando conhecimento do mundo, buscando respostas para tudo que me acontecia. Porque meu testemunho é longo, aconteceram muitas coisas paranormais. E acontece com muitas pessoas, acontece que as pessoas estão refucilando na lama, não percebem o amor divino, as revelações. Irmãos, o que eu tenho de testemunho para vocês, e eu não sou nada se eu não tiver amor. Não estou tentando provar nada, eu falo de irmão para irmãos. Estabeleçam de vez essa conexão profunda. Não quer, está salvo. Vai sofrer, eu vou sofrer, nós vamos sofrer, mas atentem para a palavra, que é entrega. Cristo diz que aquele que olha para trás não é digno do arado. Sem a dignidade, sem a entrega total em Cristo, nós vamos sofrer muito mais ainda, irmãos. Se já está ruim assim, não é conto de fadas e no mesmo tempo, oh misericórdia, são todos os contos de fadas realizados em Cristo Jesus. Só que nós estamos aqui, na fé, na esperança e no amor de Cristo, na adoração em espírito e em verdade, na conexão profunda, que é esse momento em que nós nascemos da água e do Espírito. Nós estamos num parto, irmãos, saindo da carne. Agora nós somos filhos do amor, que é Deus. Por isso eu poderia. Vocês sabem que eu poderia, vocês também. Eu fiquei bem apreensivo com essa pregação, porque eu faço anotações aqui e não sigo, é impossível. A palavra do nosso Deus é completamente rica. Eu poderia fazer uma pregação sobre o amor de Deus com mais de 10 horas. Tranquilamente chegariam a 100 horas ou mais. Poderia. Eu não consigo nem citar todos os versículos que falam, que explicam, que traduzem, que trazem de todas as maneiras o amor de Deus, mas não adianta. Aqui que diz a palavra, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu recitasse a Bíblia inteira aqui, e não tivesse amor, então eu venho para vocês desse jeito, do jeito que o Espírito Santo me colocou, dizendo, façam isso. Porque eu estou fazendo, irmãos. Eu digo por amor de vocês. Porque se eu viesse aqui com dons, com todo o meu conhecimento, que é lixo, não serve para nada. Eu não falo que fiz cursos, que não sei o que, para ser mais do que vocês. Não. A palavra nos diz que quando eu falo com alguém, nós temos que considerar esse alguém superior a nós. Vocês são superiores a mim. Quando eu falo com um mendigo ali, eu vou com reverência. Não é adoração. A adoração é só para Deus, mas eu vou com respeito. O respeito que eternamente eu devo àquele anjo. Reverência, no sentido de respeito.
porque aquela pessoa, misericórdia, se ela aceitar Cristo, lá em cima ela vai ser como um rei. Por isso Cristo é Rei dos Reis. Por isso eu vos falo com amor e o Espírito Santo que vai traduzir para vocês. Assim como ele distribuiu através da minha voz para quem escutar, se 1, se 2, se 20 ou 30 ou mais, ele distribuiu por todos os irmãos na face da terra. É o amor de Deus, irmãos, é uma obra imensa que quebra todas as barreiras, inclusive a do entendimento do homem. Que se eu tentasse falar a língua dos homens e dos anjos aqui sem amor, não, ainda que eu pudesse fazer isso, não ia adiantar. Eu seria como uma voz, um metal, soando como um sino que incomoda. E para muitos, a voz do cristão é isso mesmo, não tem sentido nenhum, porque eles não têm amor. Ou quem fala sem amor é como um sino, ou quem ouve sem amor é como um sino também. Não estabelece a comunicação divina, que é puramente amor. Irmãos, nós somos ramos de Cristo. Estamos recebendo a seiva de Cristo, que é a vida eterna e abundante. Adorem ao Pai para sentirem isso. Cristo é a videira verdadeira, está consumado, Ele é o verbo de toda a criação, e tudo que ele fez, fez perfeitamente. São exemplos após exemplos. Querem mais um exemplo? Aqui na Terra, as pessoas brigam por sexo, por preferências, por querer fazer isso, fazer aquilo, e querem agir como os animais. Eu mesmo, a vida inteira, pude casar, mas não busquei o amor de Deus primeiro, para entender o verdadeiro amor. E mesmo eu que tive toda a liberdade a vida inteira, desde pequeno eu tive tudo. Desde pequeno no Rio de Janeiro, que quando eu tinha 12 anos, era muito mais avançado no pecado, nas coisas, do que a cidade onde eu moro hoje. Isso com 12 anos de idade, e eu não usufruí disso. Mas mesmo eu, que demorei para aceitar a Cristo, eu fiquei, então, a vida inteira em torno dessas questões, por que isso, por que aquilo, e depois, quando aceitei a Cristo, uma das questões de adoração ao mundo foi essa, do sexo. Eu ficava pensando em Salomão, que teve 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Eu ficava pensando, a vida inteira eu tive, mas por que eu disse não? Porque o Senhor Deus estava presente, para que eu não me contaminasse tanto assim com o pecado. Mas em palavras mais simples, vejam, o que Cristo fez, fez perfeitamente. Por que que o amor de um homem e de uma mulher, descrito especialmente em Efésios 5, é a imagem, é a representação do noivo e da noiva? Por que que é sagrado? E por que, sendo tão sagrado, por que que algumas pessoas não podem ter, são envolvidas na vida por caminhos e tudo, e no final a própria palavra diz que alguns terminaram como eunucos, sem poder ter, por amor a Cristo. Mas que Deus é esse? Uns vão dizer, né, que um diz que é bom, outro diz que não deve ter. E assim tem as filosofias, as concupiscências da carne, as voltas não te levam a lugar nenhum. E mesmo o cristão ainda precisa se entregar totalmente, porque o amor do nosso Deus é tão grande, começa que ele enviou o próprio Filho para nos salvar, para termos vida eterna e abundante. Irmãos, desceu um anjo, esta palavra é verdadeira, a vida que está reservada para nós é eterna, perfeita, abundante. Pensem nisso, porque é verdade. Muitos dizem, nós cremos, estamos em Cristo, mas tu te imagina caminhando num lugar que tu não precisa dormir, e alegria é difícil, mas por um minuto, de vez em quando, faz esse exercício. Se tu faz esse exercício é porque tu ama a Cristo mesmo. E eu ficava preso na mentalidade, porque não encaixa na mentalidade humana, não encaixa. Ou tu aceita Deus e começa a receber revelações, começa a adorar, a ler a palavra,
se entregar. E cada vez mais tu faz isso, mais o Senhor Deus responde. Ou tu te afasta do Senhor Deus. E nesse tempo nós precisamos nos aproximar cada vez mais, irmãos. E eu não me canso de receber revelações. Eu não me canso. Poderiam dizer, mas tu já recebeu um anjo, agora cruza os braços e espera morrer. Não, não é assim que funciona. Eu não me canso. Eu estou atraído, apaixonado por Cristo. E por vocês. E pelo Pai de Cristo, que é o nosso Pai. Porque é uma maravilha, é mais do que um conto de fadas. É perfeito e é verdade. É o caminho, a verdade e a vida. Vocês querem mais um exemplo? Vou colocar. Aqui embaixo a gente se prende por sexo. Eu mesmo tive essa coisa, né? Pude ter isso a vida inteira. E não tive, irmãos. Tive pouco. E aí quando fui ter, sabia que o homem e a mulher, o casamento, é a imagem do noivo com a noiva. É lindo, é perfeito. Aí não pude. Aí começou a minha luta de adoração para o mundo. Mas eu ia ganhar dinheiro, mas não sei o que. Eu podia ter meu ministério. O Senhor podia mover isso, mover aquilo. Peraí. Tu está dando ordem para o Senhor Deus? Peraí. Esqueceu lá atrás os profetas, muitos não tinham mulher, não tinham nem onde deitar. O próprio Cristo, nosso Salvador, não tinha onde recostar. Peraí, para. Tu tá indo para qual Cristo da tua cabeça que tu inventou aí? Foi por isso que desceu um anjo, irmãos. Então essa coisa do sexo é gostoso, é. Mas vocês querem ver uma coisa, como até isso o seu Deus fez melhor? O que diz a palavra? Lá em cima não se casam nem se dão em casamento. Mas isso é melhor? A minha mentalidade era essa. Não, mas já que não vai ter lá em cima, eu quero ter. Mas desceu um anjo para mim, criatura. Se não se casam e não se dão em casamento, número 1, não precisa se procriar. Tem um número certo. Olha, a família sagrada, fechada do Senhor Deus. De milhões. Mas tem um número. E a palavra vai me levando. Criatura, desceu um anjo para ti. Essa palavra é verdadeira. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse Deus adora, esse Deus que o Espírito Santo vai te revelando. Cristo foi preparar moradas. Lá em cima não se casam nem se dão em casamento. Não tem é porque é melhor. Mas como vai ser melhor? E a luta na minha mente, assim vocês, cada um tem a sua luta. E a minha luta não foi só isso, foi todas as questões que eu expliquei para vocês. Muitas questões. Muitas sonhos, demônios e tudo, me livrei disso tudo aí. A última delas foi a adoração mesmo para o mundo. Aí desceu um anjo, né? Chega, essa ovelha está aqui, pensando ainda que esse mundo tem solução. Não tem, desce um anjo para dizer, olha, desse jeito tu não vai. Porque quem ama o mundo odeia Cristo, odeia Deus, não pode. É muito amor para o mundo, não pode. Nós amamos as pessoas, até os nossos inimigos, mas não o mundo. O mundo está construindo, e é isso, e é aquilo, parece que vão ficar aqui. Eles estão se esforçando tanto para construir castelos de areia, vão ficar as construções. Nem isso, porque depois o Senhor vem e derruba tudo isso, não é? Então, irmãos, eu falo da questão do sexo porque é o exemplo que eu tenho aqui. Lá em cima não se casam nem se dão em casamento, ou seja... não tem pensa, a palavra diz que nós seremos como anjos, completos, em plenitude, no gozo, no descanso eterno. Mas não é assim, é como uma criança, se tu tirar a pazinha dela, tá brincando na areia do mar, é tão lindo, ela vai gritar, vai chorar, passou o dia ali brincando naquilo ali. A criancinha, ela vai, e assim cresce, a adolescência, as birras e tudo. E nós, irmãos, nós estamos de birra com o pai ainda. O pai perdoa? Perdoa. Mas nós vamos sofrer mais ainda, é isso que eu quero passar para vocês. Eis um irmão aqui que, olha, eu posso abrir a porta da casa, posso fazer duas coisas. Posso pecar, abandonar Cristo, misericórdia. Que o Senhor Deus me perdoe até por ter mencionado isso. Mas eu posso. A palavra diz que cada um escolhe. E posso sair daqui e não enganar Cristo, mas enganar a varoa. E casar com uma varoa em Cristo. Não vou contar para ela que eu não durmo, que eu tenho meus... Aí quando eu casar, depois eu resolvo, ela vai ver que não pode separar.
Não, mas daí se eu enganar a varoa, eu vou estar enganando a Cristo também. Mas tu não pode enganar a Cristo. Eu vou estar abandonando a Cristo. Terceira opção, eu posso ser sincero, contar para ela e é possível que ela aceite e case comigo. É possível. Mas por um motivo pessoal que eu não sei lhes dizer, eu não fiz isso. Talvez eu ache, não, eu vou acabar com a vida de uma varoa. Estão entendendo, irmãos? Talvez não, porque todos os pregadores estão dizendo que nós estamos na última geração, que é para todos. Mas, irmãos, de tudo isso que nós temos, maior é o amor. O Espírito Santo me faz vivificar dentro de mim a palavra de Deus. Que quando diz a palavra uma coisa, e ponto final, é glórias a Deus, é alegria. Lá em cima nós vamos estar livres até disso aí. Que aqui o homem quer. E do jeito que eu falo, parece um tom só de sexo, olha só. E quer, e é mesmo. É tudo semelhante, dinheiro, e quer. É tudo concupiscência da carne. Porque sexo é fácil de entender, ver dois ali que nem animais, quer de qualquer jeito, não interessa se é casal, se não é casal, é uma atração. Assim tem atração pelo dinheiro, pelo poder, pelas coisas, porque eu quero fazer, quero construir, eu quero, não sei o quê. E pedir, também tem essa atração falsa entre os irmãos em Cristo. Essa atração que os irmãos têm com o ministério da prosperidade, pedir, e não entender a palavra. O Senhor Deus não é máquina de botar ficha não, hein? Não é reza, não é terça, é oração. Até para pedir, tem que falar conforme os irmãos falam aí, que nós estamos vendo, com humildade. Senhor, ajuda-me. Um presidente melhor, não sei o quê, pedir com humildade e tudo. Mas, além de pedir e pedir com humildade, é uma entrega maior, em que tu começa a pedir como Jeremias 33:3. E essa entrega maior chega no ponto em que tu começa a receber a seiva da videira. Começa a sentir viva no amor de Cristo. Começa a ler a palavra e sentir a palavra no mesmo tempo dentro da alma. Esse exemplo que eu dei para vocês, lá em cima não se casam nem se dão em casamento. Por que quando eu lembro disso eu digo glórias a Deus, aleluia? Porque eu sofri muito com isso. E agora eu estou vendo esse barquinho meu, está longe daquela coisa da prosperidade falsa. Mas casamento não é falsa prosperidade. Está em Efésios 5, é bonito. Mas cada caso é um caso. A palavra nos mostra que tem vários casos, até mesmo aconselhamento. Quem foi chamado solteiro, que fique solteiro. Não é uma obrigação, mas é um aconselhamento para se dedicar a Cristo. E eu não estou dizendo que hoje eu não vou casar, que hoje ou amanhã não aconteça, não estou dizendo nada, eu estou dizendo que maior é o amor de Deus que supera tudo isso. E quando diz assim, lá em cima não se casam nem se dão em casamento, glórias a Deus. Já o pensamento pecaminoso, em tudo que se lê na palavra, vai haver um empecilho. Mas onde está isso? Onde está aquilo? Eu não entendo, não sei o quê. Glórias a Deus que estaremos livres disso tudo, de precisar disso. Mas não é gostoso? Maconha é gostoso, mas não é bom. Roubar um carro bonito no meio da noite e entrar no carrão e dirigir é gostoso, o ronco, mas é roubo, não é bom. Matar um lá, que se tu matar, aí tu vai ser o herdeiro da fortuna. Muita gente mata para herdar uma fortuna milionária. É gostoso? É uma delícia. O cara matou o outro, ficou milionário. É uma delícia. Agora ele compra todos os quindins do mundo, caviar. É uma delícia. Mas é bom? Agora, o outro lado da história somos nós. É gostoso viver aqui? Não é gostoso. Mas é bom? É bom. Porque nós estamos vivendo aqui, mas já selados pelo Espírito Santo. Pelo amor de Deus, nós estamos vivendo. E o Senhor Deus está nos elevando nessa adoração em espírito e em verdade. Porque, irmãos, não vai entrar lá em cima qualquer um. Eu não estava matando, roubando, estuprando, nada.
e desce um anjo da parte do Senhor Jesus Cristo para me dizer que não, do jeito que estava a minha mente, eu não ia subir. Não tem segunda chance, irmãos. É entrega, entreguem-se. Quanto pior está esse mundo, a palavra não diz que é viver uma só vez. Isso é amor também, glórias a Deus que não tem reencarnação. É uma só vez, irmãos, então pulem de alegria, deem glórias, se preparem já em adoração, em espírito, em verdade, entendendo que o Senhor Deus é o absoluto. Tudo está nas mãos do Senhor Deus, não o falso entendimento. Ah, vai acontecer isso. Não quero saber o que vai acontecer. Está tudo nas mãos do Senhor Deus, não tem o que fazer, irmãos. A própria palavra diz que foi dado poder para vencerem os santos. Entendam isso, recebam o amor de Cristo Jesus. E ainda tem um que vai dizer, esse pregador fala de sexo, hein? Lá em cima não se casa, nem se dão em casamento, não estou nem... Quem entendeu a mensagem, não estou nem mencionando sexo. Eu estou mencionando que o que Deus fez, fez perfeitamente. Se aqui tem algumas coisas que a gente gosta, quem teve, teve. Quem não teve, é glórias a Deus, irmãos. Nós estamos indo para moradas eternas e perfeitas, porque aquele que é perfeito, fez perfeitamente. Nós teremos paz, alegria, feliz. Só o que a gente sabe do que nós teremos já é perfeito. Não precisar dormir, não adoecer, corpo perfeito. Ser forte como um jovem. Ter paz, poder abraçar, ser abraçado. Ter tempo para tudo, para conversar, para trabalhar com amor, com paz. Com riqueza, ruas de ouro e de cristal, moradas perfeitas. O mais pobre lá em cima é mais rico do que o mais rico na face da terra. Só o que a gente já sabe, irmãos, eu falo com tanta emoção porque desceu um anjo da parte do nosso Deus. Só o que a gente já sabe já é glórias a Deus, é perfeito, irmãos. E quando a gente lembra que nós teremos tudo isso com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, irmãos, é perfeito. E como se não bastasse, a palavra deste que é perfeito nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e sequer subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas como que não, se está aqui na palavra? Como se eu já sei tanta coisa sobre o que o Senhor Deus preparou? E mesmo assim, sabendo de tanta coisa, o próprio Senhor nos diz que ainda tu não viu nada. Irmãos, é amor, a essência, é entender que o Criador criou e fez por amor, e nós estamos numa etapa. É justamente a pedra de tropeço que os ímpios caem, que nós não tropecemos nesta pedra, nessa rocha maravilhosa, porque é rocha eterna, o Cristo foi estabelecido. É assim. O que foi colocado aqui não é para sempre, é temporário. É adoração em espírito e verdade, porque o Criador é amor, simplesmente porque Ele é o Criador, Ele cria, e Ele sendo o Criador, sendo perfeito, sendo Deus presciente, Ele já estabeleceu em perfeição, apenas que nós estamos vendo parte do processo. A palavra diz que tão logo nós entremos na glória, irmãos, no primeiro segundo, vai valer mais do que toda a nossa vida aqui na terra. Agora vocês apenas adorem ao Pai imaginando, se no primeiro momento vai ser assim, vocês imaginem eternamente. Glórias a Deus, amados irmãos em Cristo Jesus. Fiquem com essa palavra, adorem ao Pai. Adorem o Filho. Este é o momento de ouro do cristão que nasceu da água e do Espírito. Se entregue, porque não ficaremos com nada. Cristo, que é o Filho de Deus, Ele entregou tudo por nós e agora é a nossa vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Amados irmãos, amadas irmãs e até os amigos e amigas, todos que escutaram esta palavra, fiquem na paz do Senhor Jesus.